Graça e paz, meus amados, como vocês estão? Eu espero que muito bem, que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais um pedacinho da minha história e também um pedacinho da palavra de Deus para que fique um pouco mais coerente, né, que faça sentido aquilo que eu quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e que esses momentos aqui que eu vou compartilhar com vocês, essa pequena reflexão também, encha o seu coração, tá bom? Bom, em 2019 na verdade, foi um ano de muitas tribulações na minha vida. Mas essas tribulações mesmo deram início no ano de 2018, no início de 2018. Eu desenvolvi um transtorno chamado TAG. A sigla é TAG. Significa transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que seria isso? Bom, todos nós temos um nível de ansiedade. Uns um pouco mais, níveis mais altos, outros não. Mas todos nós temos ansiedade. Isso é inerente do ser humano. Faz parte de nós. Só que esses níveis de ansiedade podem se tornar patológicos. Pode se tornar uma doença. No dia a dia, claro, quando nós temos sonhos, projetos, enfim, nós temos uma certa ansiedade porque nós queremos que aqueles projetos, né, nossos planos deem certo, né? Então, quando nossos planos são frustrados de alguma maneira, nós desenvolvemos uma ansiedade. E até mesmo antes, quando a gente faz aqueles projetos, né, quando damos início a algum projeto, nós temos um certo nível de ansiedade. Mas a ansiedade ela é saudável até certo ponto. E em 2018 eu desenvolvi um nível um pouco mais elevado de ansiedade. Eu estava com uma ansiedade um pouco acima do normal. Só que, para o meio do ano, mais ou menos, em agosto, eu desenvolvi o transtorno de ansiedade generalizada. O que seria isso? O próprio nome diz, generalizado. Quando o caos se instalou, né? Ou seja, tudo o que acontecia na minha vida, tudo, exatamente tudo, era um gatilho para que eu tivesse uma crise de ansiedade. Então, quando eu imaginava algo, quando eu idealizava algum projeto, ou quando alguém me falava algo, quando alguém me falava algo da própria vida mesmo da pessoa, algum sonho dela, um projeto, algo, aquilo eu já processava aquelas informações de uma outra maneira e aquilo me gerava uma ansiedade muito grande. Muito, muito grande. E aí aquilo era um gatilho para que eu tivesse uma crise de ansiedade. Como eram essas crises? Eu tinha taquicardia, né? Meu coração acelerava muito. Eu tinha suores, eu suava demais. Eu tinha dores de cabeça, mas era uma dor de cabeça muito intensa. Rigidez no pescoço, uma rigidez muito grande. No corpo também, meu corpo ficava muito rígido. Meus dentes, eu travava os dentes, assim, sabe? Eu ficava muito tenso. Meu corpo, a temperatura do meu corpo elevava, eu sentia fraqueza, tontura, falta de ar extrema, aquela aerofagia, né? Eu tinha uma fome de ar, eu puxava o ar e o ar não vinha, né? Então eu tinha essas crises, eu parava no pronto atendimento, então lá eu era medicado, ficava mais calmo e aí tudo voltava ao normal. Só que daqui a pouco eu tinha uma outra crise, daqui a pouco outra crise e outra crise. E as crises elas eram cada vez mais frequentes, mais frequentes, mais frequentes e mais intensas, ao ponto de eu achar já que eu estava sofrendo algum processo de infarto, porque eu sentia uma dor muito forte no peito, essa dor se irradiava para o braço esquerdo, para minha mão, e eu achava que estava infartando. Então, várias vezes eu parei no pronto atendimento achando que estava sofrendo um infarto, né, que eu estava infartando, e eu colocava todo mundo da minha família em desespero, porque os sintomas eram muito graves. E aí eu passei no psiquiatra, né? Eu já estava em tratamento. E aí eu ali no psiquiatra relatando tudo pra ele o que eu sentia, enfim. E até que eu fiz uma depressão muito grande, profunda. Então eu entrei com muitos medicamentos. Quando eu estava com um transtorno de ansiedade generalizada, eu já fazia uso de medicamentos. Só que quando eu desenvolvi a depressão, eu também comecei a usar mais medicamentos. Então, assim, a quantidade de medicamentos que eu tomava era muito alta.
E pouca coisa resolvia. Eu tinha muitas crises, eu ficava muito mal. E aí eu comecei a ficar dependente também desses medicamentos. E foi uma loucura, porque eu tinha aquela tristeza profunda e eu tinha sintomas diferentes, assim, né? Eu não ficava só triste, eu tinha momentos de euforia, tinha picos de euforia. Então eu ficava muito feliz, alegre demais, mas aquilo também era um sintoma da depressão, né? Então eu tinha picos de euforia misturados ali com, com as crises de ansiedade, de repente eu ficava muito triste e era uma loucura. Em um dia eu oscilava muito, eu oscilava demais, 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 demais. E tudo isso culminou para que finalmente eu chegasse ao extremo. Foi quando eu tentei suicídio, né? Infelizmente eu tentei suicídio, tentei contra a minha própria vida. Eu tomei ali uma quantidade exagerada de comprimidos e entrei em coma, fiquei 3 dias na UTI, tive uma parada cardiorrespiratória e aí graças a Deus Jesus Cristo me resgatou porque ele tinha planos muito maiores para minha vida. Hoje eu tenho certeza absoluta disso. Mas o porquê então eu fiz isso? Por que eu desenvolvi a depressão? Por que eu tentei suicídio? Por que eu tive transtorno de ansiedade generalizada? Simplesmente eu comecei a fazer uma análise da minha vida. E aí, fazendo essa análise e orando muito, pedindo muito para Deus, Deus também me mostrou muito. Aí eu cheguei a uma conclusão. Eu desenvolvi depressão por vários motivos e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu espero que isso sirva de lição também para vocês. Primeiro, expectativas. Eu criava, desculpa, muitas expectativas. Eu era uma pessoa muito sonhadora, sempre fui. Mas eu criava muitas expectativas em relação a mim mesmo, em relação aos outros, em relação a tudo. Eu criava muitas expectativas. Não, eu vou fazer esse projeto tem que dar certo, né? Robson, você não pode errar. Eu tinha uma mania muito grande de perfeição, sabe? Eu me cobrava demais. Eu não podia ter erros, eu não podia cometer erros, eu me cobrava. E quando eu cometia esses erros, eu tinha uma ansiedade, eu ficava muito frustrado, sabe? E quando as minhas expectativas não eram supridas de acordo com aquilo que eu planejava, dos projetos que eu fazia, que eu sonhava, eu ficava muito frustrado. Muito, muito, muito frustrado. E por que que eu criava expectativas? Porque eu acreditava que tudo poderia dar certo. Por quê? Porque eu começava a fazer comparações. É um outro aspecto muito grave para você desenvolver depressão. Como assim comparações? Eu comparava muito a minha vida com a dos outros. Olha aquela pessoa. Não que eu tinha inveja, muito pelo contrário. Eu sempre admirei muito o sucesso das outras pessoas. E eu acreditava que eu poderia dar certo como elas, em algumas áreas, enfim. Mas o que que é sucesso, né? Qual é o conceito? O que que é se dar bem? O que que é sucesso? Eu entendia de uma maneira completamente equivocada. Então eu fazia muitas comparações. Puxa vida, essa pessoa deu certo nisso, naquilo. Esse projeto que ela fez deu certo. Esse aqui também. Por que que eu não posso conseguir? Porque eu tenho esses projetos. Eu tinha os meus próprios planos, né? Enfim, os meus interesses. Então eu também posso dar certo. Então, redes sociais ajudam muito, viu, gente? As redes sociais te ajudam a fazer N comparações. Então, eu fazia muitas comparações. Bom, então, a vida dessa pessoa deu certo, então eu fazia muitas comparações. Isso é um perigo. E o poder da decisão, das escolhas. O que que eu poderia fazer com tudo aquilo que eu estava absorvendo? Quais eram as escolhas que eu tinha? Escolhas erradas. Eu não era uma pessoa assertiva, sabe? Eu não acertava. Porque eu gerava muitas expectativas, e essas expectativas eram frustradas, então eu tomava algumas decisões erradas e equivocadas. As escolhas também, então eu dava muito ouvido ao que o externo me falava, as pessoas me falavam. Olha, você precisa dar certo nisso, ó, você precisa fazer isso para dar certo. Não, você tem que fazer assim. Não, você está fazendo errado dessa forma. Não, você precisa disso, você precisa daquilo. Ó, você tem que dar certo nesse emprego. Ó, você precisa dar certo nesse curso. Ó, você precisa dar certo nisso. Ó, você precisa dar certo naquilo. E dentro daquilo tudo que eu ouvia, né, eu gerenciava esses pensamentos, reorganizava os meus pensamentos e tinha uma escolha.
Só que minhas escolhas não eram assertivas, né? Minhas escolhas eram equivocadas. Então, o poder de decisão que eu tinha não era muito bom. Por quê? Influências, né? Influências, e comparações, expectativas. E quando tudo isso era frustrado, minhas escolhas não eram assertivas. Então isso me frustrava demais. Eu ficava muito frustrado, muito frustrado. E eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Não, eu preciso dar certo nisso mesmo, eu preciso dar certo naquilo, eu também preciso dar certo nisso. Não, eu tenho que. Entendeu? Então era tudo ao mesmo tempo. E não é assim. Tudo tem um tempo, né? As coisas têm um tempo para acontecer. Então isso fez com que eu, infelizmente, desenvolvesse aí a depressão. O poder da minha decisão. Eu não era uma pessoa assertiva. Então, tanto as palavras boas quanto as palavras ruins influenciavam no meu poder de escolha, nas minhas decisões. Porque as pessoas às vezes falavam coisas boas, realmente. Olha, você tal, assim, você precisa. Faz assim, esse projeto você precisa realizar desse jeito. Olha, você é uma pessoa muito legal, inteligente, isso e aquilo. E a gente absorve aquilo, e aí a gente agrega isso aos nossos princípios, aos nossos valores, e a gente tem as nossas escolhas, né? Quer dizer, a nossa tomada de decisão. Nós fazemos, né, as nossas escolhas, mas infelizmente, eu não sei ao certo ali onde eu errei, mas eu sei que isso influenciou. Então, o poder das minhas escolhas. O estilo de vida, gente, o estilo de vida contribuiu demais. Por quê? Era uma correria tremenda, eu não parava, minha cabeça maquinava 24 horas. Eu preciso fazer isso, 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 isso. E aí, quando eu me via estressado, o que eu fazia? Eu bebia. Eu bebia muito, 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 muito. Era muita bebida envolvida. Comia muito mal, comia muito fast food. Eu gosto de fast food, tá, gente? Não estou dizendo que eu não gosto, mas o meu estilo de vida não era saudável. Corrido demais, certo? Alimentação totalmente equivocada, muita bebida, enfim, eu não tinha um estilo de vida saudável, não tinha. Nunca fiz caminhada, não fazia exercício físico. Hoje eu não faço. Hoje eu faço uma caminhada, mas eu preciso melhorar. Mas enfim, o meu estilo de vida influenciou muito. Então, muita bebida, muita bebida. E dentro desse processo aí de bebida, infelizmente, pessoas me ofereceram coisas, né? Além da bebida, droga. Experimentei droga. Eu experimentei muita droga. Inclusive, a droga já foi gatilho, já serviu como gatilho para eu ter as crises. Ou seja, eu não estava bem. Entrou a bebida e a droga, aí eu tinha muitas crises. Muitas crises. Eu era uma verdadeira bomba relógio. E as minhas prioridades. Eu não tinha uma prioridade. Ou seja, eu sempre acreditei muito em Deus, sabe? Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu comecei a acreditar na palavra de Deus. Eu já acreditava, na verdade, né? Porque em 2012 foi quando eu tive meu primeiro contato com Deus, que eu soube o que é Deus mesmo, a palavra de Deus. E aquilo foi um conflito muito grande, né? Aquilo se tornou um conflito muito grande dentro de mim, porque eu experimentei o que era bom. Eu sabia o que era bom pra mim. Sabe quando a gente sabe o que é bom pra nós, mas você não faz o que é bom pra você? Pois é, eu era assim. Né? A palavra ainda diz, né? Paulo diz: Nossa, maldito homem que sou. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, né? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, enfim. Eu vivia esse drama na minha vida, eu sabia o que era bom pra mim, eu sabia o que poderia me trazer benefícios maiores, mas eu não conseguia pôr em prática. Por quê? Eu tinha muitas ideologias erradas, padrão de pensamento completamente distorcido, né? Aí as expectativas, as comparações, o poder de decisão, o poder das palavras, tudo isso influenciou para que eu me tornasse uma pessoa não assertiva, né? Então, então tudo isso influenciou, teve uma influência muito grande na minha vida, teve uma influência muito grande. E aí, infelizmente, esse compilado, né, de acontecimentos fez com que eu desenvolvesse o transtorno de ansiedade, a depressão e, consequentemente, a tentativa de suicídio. Então, assim, tem um início, tudo tem um motivo, né? Que começa de uma forma sutil, né? E termina de uma forma até que um pouco trágica. Eu me iludi muito também com aquilo que me apresentavam, sabe? Aquilo que eu via, né? Eu tive grandes oportunidades, mas aí eu vi que
essas oportunidades, elas se conflitavam, tinha um conflito com aquilo que eu acreditava, que eu tinha como princípio, né? Então eu tinha um princípio, mas aquilo que eu via batia de frente, né? Ia na contramão daqueles princípios que eu acreditava. Então isso, nossa, isso gerou uma frustração muito grande dentro de mim, porque ao mesmo tempo eu pensava, bom, se eu não seguir esse padrão que o mundo me oferece, eu não vou ser uma pessoa assertiva, eu não vou vencer na vida. Hoje eu sei qual é o conceito de vencer na vida, né? Mas eu achava que eu não iria vencer na vida. Olha só. Quer dizer, eu tinha um padrão de pensamento completamente distorcido. E a palavra diz, né? Lá em Romanos 12. Transformar. O Paulo fala, né? Paulo fala. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje eu entendo isso. Mas eu demorei. Só que Deus ouviu o meu clamor. Porque a minha alma pedia socorro. Eu acho que a tentativa de suicídio nada mais é do que um pedido de socorro. Eu pedi socorro, só que eu não sabia como pedir socorro. Eu pedia socorro, eu clamava, só que eu não sabia como. Porque a gente quer tirar aquela dor que está dentro de nós. A gente não quer acabar com a vida. A vida é muito preciosa. Eu não queria acabar com a minha vida, mas eu me vi no fundo do poço. Então chegou aquele momento que eu falei, Senhor, acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais. Eu não vou me levantar mais, eu não vou me reerguer. Por quê? Eu havia saído de um emprego, eu pedi demissão, porque eu queria outras oportunidades. Eu estava nessa onda dos sonhos, dos projetos. Muitos sonhos que eu tinha em mente ali eu não tinha realizado. E aí eu me vi assim, um fracassado. Eu me achei um fracassado, sabe? Eu falei, eu sou um fracasso, estou no fundo do poço. Mas Deus ouviu o meu clamor, porque eu pedia socorro para Deus. Assim, eu estava fraco, mas eu clamava a Deus e Ele ouviu. E aí eu me deparei com um salmo hoje aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o que eu estou dizendo para vocês. Olha o que diz o salmista. Esperarei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Temer ao Senhor é fazer a vontade de Deus, temer a Deus, né? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, né, desse mundo, nem para os afeiçoados à mentira. Vejam só. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. E quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes o meu ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requerereis. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro de meu coração está a tua lei. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, o Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Reclamei, desculpa, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E assim ele continua. Nossa, que falou muito ao meu coração, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu clamei, eu pedi socorro e Deus me ouviu, sabe? Mas a mensagem que eu gostaria de deixar aqui pra vocês é: não criem expectativas, sabe? Não deem muitos ouvidos para as vozes lá fora. São muitas, muitas as vozes, muitas. Tome cuidado, tome muito cuidado, sabe? Ouça mais o que Deus tem pra dizer pra você. Tente viver de uma maneira mais simples. Não faça comparações, porque tudo que a gente vê é ilusão, viu, gente? Até mesmo Salomão diz, tudo nessa vida é vaidade. E é mesmo de fato. Então, assim, tente viver de uma maneira mais simples, sabe? Tente não fazer comparações,
não dar ouvir tantos, assim, os seus ouvidos para que as pessoas te falam, sabe? Tenho certeza que você vai viver muito melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da mensagem, que vocês guardem em seus corações e até breve. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.